Meus amados, eu quero convidá-los nesta noite para uma meditação na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 1 até o versículo número 7. Nós estamos agradecidos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo. Então agora eu convido você para esta leitura. Nós lemos assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Meus amados, o apóstolo ele está orientando a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, e ele tinha Paulo como orientador, como seu mestre, e ele, claro, era o seu discípulo. E nessa segunda carta, ela é muito especial, porque Paulo ele está praticamente se despedindo de Timóteo. Paulo sabe que em breve ele será preso e ele será levado à decapitação, ele será punido. Claro, ele morreria como mártir. Porém, Timóteo ele daria continuidade ao trabalho que até então Paulo estava ajudando e orientando. A carta, é claro, ela é maravilhosa, muito profunda, mas esses 7 versículos aqui, eles ficaram no meu coração nesta tarde. Eu quero meditar em cada versículo deste, porque cada versículo desses 7 versículos, cada um deles traz um ensino maravilhoso, muito profundo. E como são 7 versículos, eu anotei aqui 7 pontos que nós vamos chamar de virtudes. Daí o título do tema que eu dei: 7 virtudes do bom soldado de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo, no verso número 3, ele chama Timóteo e diz a ele que ele deveria sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você pode ver aí que no verso número 3 ele diz: bom soldado de Jesus Cristo. Então, o nosso assunto hoje, ele será, ele vai tratar dessas 7 virtudes, ou qualidades, ou qualificações para um bom soldado de Jesus Cristo. Por quê? Porque cada crente é um soldado de Jesus. Por quê? Porque nós estamos numa guerra
espiritual, porque nós fazemos parte do exército de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu sou um soldado, você é um soldado, e independente se você é um irmão ou uma irmã, você é um soldado de Jesus Cristo. Então essas virtudes que estão aqui, em cada versículo, desses 7 versículos do capítulo 2 dessa segunda carta, cada virtude dessa, ela fala comigo e ela fala com você. Então vamos, no tempo que nós temos à nossa disposição, meditar sobre este tema hoje. As 7 virtudes do bom soldado de Jesus Cristo. A primeira virtude aqui está a fortaleza. Um soldado de Jesus Cristo, ele precisa antes de tudo ser forte. Ele não pode ser fraco. Ele não pode ser titubeante na batalha. Ele tem que ser forte. E é isso que Paulo diz aqui no versículo 1. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Um bom soldado, ele deve ser forte. Então Paulo diz: fortifica-te na graça. Graça é favor imerecido. E em qual graça? Que há em Cristo Jesus. Então, em Jesus existe graça. Por quê? Porque Jesus, ele é a graça de Deus revelada aos homens. É o favor de Deus. Jesus, ele veio a esse mundo para salvar todos aqueles que crerem. Então, Jesus, ele é a graça. Ora, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Paulo sabia que Timóteo precisava de força. Ele sabia que Timóteo precisaria de força para vencer as tentações, as ciladas do diabo, né? As próprias questões emocionais, pessoais, o temor. E Timóteo, ele não poderia sozinho buscar essa coragem em si mesmo. Ele não poderia. Timóteo precisaria de uma coragem realmente de verdade. Ele precisaria de uma força que só a graça de Deus pode conceder. Então Paulo diz a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa de força. Às vezes você diz: mas eu sou fraco. Claro que você é fraco. E a Bíblia diz que você é fraco. E Deus sabe que você é fraco. E você conhece a sua própria fraqueza. Cada um de nós conhecemos as nossas próprias fraquezas. Mas Jesus Cristo, ele é a graça de Deus. E ele nos fortifica por ser a graça divina. Então esta palavra a Timóteo, ela vem a você nesta noite. Meu filho, minha filha, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Receba a graça nessa noite. Graça é um favor divino que vem ao nosso coração, que nos fortalece. Esse fortifica-te. Imagine uma cidade cheia de muralha. É uma cidade fortificada. É uma fortificação. E você deve ser um soldado forte, fortificado. E para isso é preciso fortificar-se. Aonde? Na graça. Onde vou encontrar? Em Cristo
Jesus. Então, a primeira virtude aqui que o bom soldado de Jesus tem na sua vida é a força oriunda, gerada pela graça de Deus, que é Cristo Jesus. A segunda virtude é a fidelidade. Requer-se que o soldado ele seja fiel, não é? O soldado ele não pode passar para o lado do exército inimigo. O soldado não pode ser mercenário. O soldado precisa ter amor, no caso, à sua nação, ao seu povo, ao seu exército. Então isso exige fidelidade. Então é por isso que no versículo 2, Paulo diz assim: depois de pedir, fortifica-te na graça, ele continua dizendo: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Viu? Paulo disse muitas coisas maravilhosas, muitas orientações a Timóteo, e muitos ouviram essas admoestações. Então Paulo está dizendo para ele: olha, tudo que você ouviu de mim perante todas as testemunhas, confia-o a homens fiéis. Quer dizer, passa a mensagem, ele está falando da mensagem do Evangelho, passa a mensagem a homens fiéis, homens leais, homens que querem o nosso bem, homens que amam a verdade e que sejam idôneos. Idoneidade é capacidade. Para quê? Para também ensinarem outros. Então, a mensagem de Paulo não poderia ficar parada, estática. Ela deveria ser transmitida a outras pessoas. Mas para que a mensagem, na sua pureza, na sua integridade, ela fosse mantida verdadeiramente do jeito que Paulo havia passado, e Paulo havia recebido de Jesus, era preciso que ela passasse por mãos de homens e mulheres fiéis. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel, meu irmão. Fiel à palavra. Seja fiel às doutrinas bíblicas. Seja um homem e uma mulher fiel. Porque se você for fiel, Deus vai poder contar com você. Paulo diz para Timóteo: olha, você confia-o, quer dizer, deixe na confiança de homens fiéis. Não era para Timóteo entregar aquela mensagem para qualquer pessoa. Deus não vai transmitir a sua palavra para qualquer pessoa. O porta-voz de Deus tem que ser fiel à mensagem que Deus lhe deu. Fiel àquele que o enviou. Se você for fiel, Deus será contigo. Os meus olhos buscarão os fiéis da terra para que estejam comigo, disse Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, a fidelidade aqui, ela é a segunda virtude de um bom soldado. Um bom soldado não vai lutar no exército do inimigo. Ele não vai trair a sua tropa. Ele não vai trair o seu povo. Ele não vai trair a sua pátria. Ele não vai trair a sua nação. Ele não vai trair o seu Deus. Ele vai lutar a guerra do Senhor. Não é verdade? Então ele diz: olha, você faz isso, confia a homens fiéis, que sejam idôneos. Quer dizer, é preciso ter capacidade, condições. Por quê? Para também ensinarem os outros.
Essa mensagem ela tem que passar para frente, mas ela tem que ir para frente verdadeira. Ela não pode ir para frente distorcida, falsificada. Ela tem que ir do jeito que havia saído da boca de Paulo, e Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então, se Paulo era fiel e Timóteo era fiel, aquele que iria receber a mensagem deveria ser fiel e ter idoneidade para passar a mensagem para frente. Deus conta com você, seja fiel, para que você não possa quebrar essa corrente de vários elos, fidelidade, lealdade. Nunca vá lutar no exército inimigo. Não passe para o outro lado. Não seja envolvido pelo secularismo, pelo mundanismo. Não permita que a hipocrisia te cerque, te cubra, tal qual uma máscara. Seja verdadeiro. Seja crente. Paulo continua, e a terceira virtude aqui do bom soldado é a perseverança. Olha o verso número 3. Sofre, pois, esse pois ele entra, claro, porque Paulo está dando continuidade. Ele está falando da fortaleza de transmitir o Evangelho, viver o Evangelho. Então ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Esse sofrer aqui comigo é no sentido de ser perseverante, suportar. Esse sofre, o sentido é suportar, perseverar, manter-se no seu lugar quando a maioria tenta correr do seu lugar, mas você fica no seu lugar. Paulo diz para Timóteo: muitos irão enganando, sendo enganados, mas tu, porém, não. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não muda não, meu irmão. Minha irmã, não mude. Fique firme com a palavra de Deus. Não vá se encantar com novas doutrinas, não é? Coisas modernas, coisas atualizadas. Fique com aquilo que Deus falou. Fique com a simplicidade do Evangelho. Não vá correr e colocar a psicologia acima da palavra ou do mesmo lado da palavra, como se a palavra dependesse dos pensamentos humanos. Não. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a tua obra, que a vossa obra tem uma recompensa. Então ele diz: sofre, pois, comigo, né? Não desanima não, não me abandona não, sofre comigo, suporte. O quê? As aflições. Que aflições? As aflições como bom soldado de Jesus Cristo. As perseguições pelo Evangelho. Cada dia que passa, irmãos, os crentes fiéis são afligidos pela liberalidade. Não é verdade? Quando muitas igrejas abrem as portas, muitos pastores amenizam, muitos são envolvidos por um mundanismo, por um secularismo sem precedentes. Você deve suportar as aflições. Aflições aqui não é simplesmente enfermidade, desemprego. Aflições aqui é perseguições por você ser um crente fiel. Um soldado de Jesus talvez não sofra tantas aflições, mas um bom soldado de Jesus sofre as aflições. E Paulo diz: sofre comigo as aflições, como um bom soldado, que não corre, que não vai trair o seu companheiro, que não vai passar por o exército do inimigo. Então aí fala de perseverança.
Aí está envolvido o suportar, está envolvido paciência, que é virtude. O quarto tesouro, ou a quarta virtude aí é o despreendimento. Olha o verso número 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você está vendo aqui? Olha só. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem me alistou, quem me chamou, quem colocou meu nome na lista de Cristo foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Então nós temos que agradar a Deus. E quem agrada a Deus, né, que luta por Deus, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. O negócio dessa vida, o que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo não perdesse o foco da sua chamada, da sua vocação. Timóteo havia sido chamado para a vida eterna, e no caso dele, para fazer a obra de Deus. E nós também temos uma chamada de Deus para a vida eterna, e muitos de nós para fazer a obra de Deus. Então nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, os encantos que o mundo oferece. Nós temos que tomar cuidado. É verdade? Entenda que embaraço não é pecado. A Bíblia manda deixemos todo embaraço e o pecado. Embaraço é uma coisa, pecado é outra. O pecado nem sempre é embaraço. Mas o embaraço, ou melhor, o embaraço nem sempre é um pecado. Mas o embaraço pode nos levar ao pecado. Entendeu? Há muitos embaraços. Há embaraço no emprego, na vizinhança, um namoro, né? Sem a direção de Deus pode ser embaraço. Entendeu? Alguns negócios podem se tornar um embaraço. Alguma atividade em nome da sobrevivência pode se tornar um embaraço. E eu e você, nós temos que ficar livre. Para quê? Para servir a Deus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A pessoa vai ficar livre para poder cumprir as ordens que recebeu. E no nosso caso, Deus é que nos chamou. Então, isso fala de despreendimento. Né? Então, amado, se solte das amarras, né, do orgulho, do mundanismo, do secularismo. Não é verdade? Entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Fica embaraçado em casa quando tem possibilidade de estar no culto. Por exemplo, muitos não estão ouvindo essa palavra porque estão embaraçados. Você lembra de Marta e Maria? Marta sentou-se aos pés de Jesus, né? Ou melhor, a Maria, né? E Marta foi cuidar da panela, da casa. Depois ela veio e falou: Senhor, o senhor não percebe que eu estou te servindo só? E Maria está sentada aí, manda ela me ajudar. Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Você está embaraçada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. A boa parte é ser crente.
Entendeu? É melhor ser crente do que ser gerente. É melhor ser crente do que ser governador. É melhor ser crente do que ser presidente da República. É melhor ser crente do que ser qualquer outra coisa. Entendeu? Então ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Porque tem que ficar livre para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então se você estiver preso a alguma coisa, né? Você tem que se desembaraçar disso. Jesus disse em relação a Lázaro, que já estava vivo. Jesus disse aí, desatai-o e deixai-o ir. Tirar aquelas ataduras, deixa ele ir, deixai-o ir. Quem gosta de embaraçar é o diabo. Uma amizade pode ser um embaraço. Quando um crente ele começa a ter um amigo muito íntimo, não crente, o amigo vai se converter por estar junto com um crente, ou o crente vai desviar por estar junto com a pessoa que não é crente, mantendo comunhão. Estamos falando da comunhão. Quando começa a pensar como ímpio, está a um passo de abandonar o exército do Deus vivo. E ponto final. Tem pessoas que valorizam mais a companhia dos ímpios do que a companhia dos crentes. Eu vou dizer algo para você aqui. Tem muito crente que nos grupos do WhatsApp, ele participa de muitos grupos de ímpios. Lá ele ouve piadas, palavrões. Lá ele vê memes e até vídeos, que são vídeos sujos, porque não tem compromisso com Deus. E ele está fazendo o que num grupo desse? Evangelizando? Eu duvido muito. Embaraço é isso. O diabo vai sugerindo para você ser um crente realmente entusiasta com as coisas dessa vida, defensor dessa ideologia, daquela ideologia. O diabo quer embaraçar você, para você ficar preso tentando resolver os problemas do mundo. E quem falou que o problema do mundo vai ser resolvido? O mundo jaz no maligno. Nosso papel é anunciar o Evangelho, viver o Evangelho. Se esquecermos isto, seremos embaraçados. Há muitos anos eu vi uma aranha atacando um mosquito. O mosquito veio voando e de repente ele ficou preso na teia da aranha. E quanto mais ele se debatia, mais ele não conseguia sair. E a aranha veio se aproximando, tranquilamente. E o mosquito, claro, foi devorado. Tentou sair e não conseguiu. É isso que o diabo faz. Ele tenta nos embaraçar a alguém ou alguma coisa, envolve inclusive sentimentos, que dificulta a nossa vida de fé, quer dizer, vida de oração, né? Vida piedosa, embaraça. Eu não consigo mais orar, não consigo mais cultuar, não consigo nem assistir as lives do pastor. Ai, meu Deus, não consigo assistir a live do pastor. E a gente vai se debatendo e debatendo. Quando você menos espera, o inimigo se aproxima e o crente está sem forças, se debatendo à mercê do diabo. Entendeu porque Paulo diz, não deis lugar ao diabo? Por isso. Então, o desprendimento é uma virtude. A quinta virtude é a retidão. Olha o verso número 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Entendeu? Aquele que luta por uma causa, no caso do soldado, ele tem que lutar legitimamente para ser condecorado depois. Legitimamente fala de retidão, de fazer as coisas certas,
Não se barganha as coisas de Deus. Nós temos que militar legitimamente, ser crente mesmo legítimo. E para ser legítimo, temos que estar amparado, escudado pela palavra de Deus. Entendeu? E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, nós temos que militar legitimamente. A sexta virtude é a esperança. Olha o verso número 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha que interessante. Agora Paulo vai dar um exemplo para Timóteo do que é que Deus esperava de Timóteo. E Paulo também. Então ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Claro, o lavrador que trabalha, por ele ter ficado firme, esperado, tudo, na época da colheita, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Porém, o que ele está dizendo para Timóteo aqui é no sentido de Timóteo ter em mente que ele deveria ser um bom soldado, andar no caminho da retidão, porque Deus tinha para ele uma recompensa. E ele não poderia perder essa recompensa. Na realidade, Deus queria que ele fosse o primeiro a gozar dos frutos naquilo que ele estava fazendo. Você percebeu que tem muitos crentes, muitos soldados de Jesus que começam bem e terminam mal? Terminar mal não é passar muito tempo na igreja e nunca receber o título de pastor ou título de presbítero. Títulos são títulos. Entendeu? O problema é passar tanto tempo na igreja e ser enganado pelo diabo depois e abandonar a fé. Quer dizer, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas para isso ele tem que ser perseverante, esperar a chuva e estar presente quando for colher o fruto. Você está entendendo? Então, nós temos uma esperança, por isso que eu coloquei aqui, ó, esperança, da vida eterna com Deus. Mas para isso eu preciso perseverar até o fim. Eu tenho que enfrentar muita coisa, mas é uma guerra. Mas é uma guerra mesmo, e você é um soldado. Mas irmão, está uma guerra, mas você é um soldado. Mas irmão, está difícil, mas você é um soldado. Entendeu? Em Cristo Jesus não há homem ou mulher, nós somos um em Cristo. Você é um soldado de Jesus. Deus quer que você desfrute do fruto que você está cuidando aí, ó. Só que você tem que continuar cuidando, zelando, porque Deus deseja que quando a recompensa chegar, você seja o primeiro a gozar dos frutos. Senão alguém vai gozar dos frutos no teu lugar. É isso que você deseja? Né? É isso que você espera? E finalmente, a sétima virtude, que é a prudência. Olha o verso número 7. Considera o que digo, Paulo diz a Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. A prudência está aqui, ó, considera o que digo. Sabe o que é considerar? É você meditar, é você parar, é você pensar, e é você aplicar a sua própria vida. Nós temos que considerar o que Deus diz, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, viu? Confie em Deus. No tempo certo, Deus fará você entender o que você não está entendendo agora. Mas você tem que considerar, levar em consideração. Digamos que você vai no médico, e o médico fala, olha,
Você está com problema no coração. Você vai ter que evitar comidas gordurosas, você vai ter que evitar ficar muito tempo parado, tem que se mexer um pouco. Você tem que sair do médico e considerar o que ele te disse. Considerar o que é um coração, como funciona, o que é gordura, que você tem que tomar cuidado. Se você não considerar, você vai chegar em casa e vai continuar comendo churrasco gorduroso. E um dia você morre. Todo mundo morre, mas no seu caso vai antes do tempo. Tem que considerar. Entendeu? Considera o que digo. Entendeu? O Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura. E quando ele estava com fome, ele sentiu o cheiro de um guisado que o Isaac estava preparando. E o Isaac diz, eu dou para você aqui esse alimento, mas eu quero o direito da sua primogenitura. Ele falou assim, para que eu vou querer primogenitura mesmo? Eu estou com fome mesmo? Se ele considerasse, se ele parasse, mas pera um pouquinho, tudo bem, eu vou comer aqui, mas a primogenitura, pera aí, ô Jacó, você está falando da primogenitura. Ele não considerou o valor da primogenitura. Considere o valor de ser um crente. O valor da palavra que nós estamos ouvindo nesta noite. Porque Deus está falando com você, mas ele fala por mim primeiro. Tem que passar por aqui. E eu também tenho que considerar. Entendeu? Então ele diz, olha, considera o que digo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Eu não sei se você consegue repetir comigo, mas se você conseguir, diga assim: força, fidelidade, perseverança, desprendimento, retidão, esperança, prudência. 7 virtudes de um bom soldado de Cristo. Amém? Meus amados, eu estou encerrando agora e graças a Deus por aquilo que Deus nos concedeu. E eu estou vendo aqui a irmã Edneia. Irmã Edneia, Deus te abençoe. Irmão Ricardo, irmão Cícero, Roseni, muito obrigado, por vocês estarem aí ouvindo a palavra do Senhor. Eu vi o nome aí da Rosimeire também, e certamente deve ter mais irmãos e irmãs. Então eu agradeço a Deus o teu desprendimento para estar aí ouvindo a palavra do Senhor. E vamos em frente. Nós estamos na presença do Senhor. Durante essa pandemia aí, até que se acerte tudo, os nossos cultos às quintas-feiras será assim, online. E eu estou tentando ver a possibilidade de nós acessarmos às quintas-feiras um link em que todos nós possamos ver um ao outro, pelo menos virtualmente. Então, até que a gente consiga, vamos meditando na palavra do Senhor. Eu estou vendo agora a Jane, a nossa irmã Aparecida Santos. Não sei se a Júlia está por aí, se a Claudinha está. Não sei se a Priscila está por aí também. Deve estar. Mas, enfim, Deus abençoe a cada um de vocês. Minha irmã Rosiane, eu estou vendo ela dizer, ela quer ser um bom soldado de Jesus, graças a Deus. Irmã Rosimeire Lima quer ser uma mulher desprendida para a glória de Deus, muito bom.
Deus abençoe. Que bom. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Que você tenha uma noite na presença do Senhor. Amanhã é outro dia. O que você não resolveu hoje, não perca o seu sono por isso. Amanhã, Deus dará uma resposta de paz. Não fique ansioso, porque o amanhã virá e só Deus sabe o que enfrentaremos amanhã. Então, descanse e saiba que Deus vai te ajudar, né? As portas vão se abrir. Entendeu? Você que trabalha por conta, que está voltando aí devagarinho, né? Nós temos a nossa irmã Claudinha, o Gustavo, toda essa turma aí que, né? Cada irmão na sua área, confia no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que medita na palavra, ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, na sequidão permanece verde. Aí diz assim, e tudo que fizer prosperará. Você entende? Então confie em Deus. Nunca vi Deus falhar comigo. Ele não vai falhar com você. Guarde essa palavra no teu coração. Lute essa guerra. Queira ser um bom soldado. Ser soldado de Jesus está cheio. A gente tem que ser bom soldado, né? Estou vendo a Karen. Graças a Deus, a Karen. Karen, Deus te abençoe. Venha congregar no Pedroso urgentemente. Uma Luciana Maia. Deus te abençoe também. Graças a Deus. A turma que está lá em Dourado, que não quer voltar de jeito nenhum. Essa turma não tem jeito não, só voltarão quando Deus falar, ó, todo mundo para São Paulo, aí eles voltam. Mas Deus é bom, né? Irmão Neymar, Deus te abençoe, Neymar, muito obrigado pela tua consideração, pelo amor, a palavra de Deus. Muito bom ver o teu nome aí. Graças a Deus. Pena que a gente não consegue ver todos, mas no aplicativo a gente vai conseguir. É um aplicativo aí que cabe em torno de pelo menos 100 pessoas. Entendeu? Vai dar pra gente ver, nós estamos acertando isso aí. Vai dar tudo certo. Meus amados, eu vou deixá-los descansar agora. Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Meus amados, não se esqueçam, domingo é a ceia do Senhor. Domingo pela manhã, presencial. Quem não puder estar pela manhã, deverá retirar o seu kit no sábado à tarde, a partir das 16h30. Depois eu darei mais aviso. E eu estou pensando no estudo voltado especialmente para a área da pregação, né? Escolher um dia da semana, né, para fazer lives ao vivo sobre pregação, para te ajudar, te orientar numa linguagem bíblica, numa linguagem nossa, sem muita profundidade teológica, uma coisa bem nossa. E se você acha interessante, você diga o amém aí, me incentive, né? Vamos interagir. Você vai me incentivando e aí a gente vem e vamos falar sobre a pregação. Tudo que Deus tem me concedido, tudo que a Bíblia diz, eu vou passando para vocês aí. Amém? Eu quero também saudar a nossa irmã Claudinha e toda a família. Estão lá nos assistindo. Muito bem. Muito bom. Meus irmãos, estamos encerrando então. Deus te abençoe. E
Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo.